Com relação ao auxílio transporte, é uma reivindicação aqui da base, eu conversei com várias pessoas sobre o auxílio transporte, e o pedido, além, obviamente, que ele seja registrado, mas o que as pessoas mais pedem, aqui na capital, por exemplo, é que ele tenha o valor do bilhete único, que seja tabelado o valor do bilhete único, vai dar mais do que a gente vem ganhando hoje em dia, porque aqui a maior parte dos servidores utilizam o bilhete único. Então, é o que as pessoas estão pedindo, dá um pouco mais de R$10 por dia, bem menos do que, bem mais do que o tribunal vem pagando para a gente. Tá? E a outra é que existem algumas pessoas no interior que gastam muito mais do que o bilhete único. Tem gente que mora em comarcas distantes, cidades distantes. Então, a proposta que eu vim trazer, o objetivo aqui é que seja no mínimo o valor do bilhete único, e aqueles que gastarem mais do que isso, que o tribunal faça o ressarcimento, que é o que ocorre em boa parte das comarcas do interior. Então, o valor mínimo no bilhete único, e quem gastar acima disso, que o tribunal faça o ressarcimento para essas pessoas. Essa é a reivindicação para o auxílio transporte. Olha só, gente, a questão do ar-condicionado da Pavuna, que se tornou uma coisa emblemática, eu acho que todo o judiciário do Estado, que é o que mais sofre há quase 5 anos, ele é carro-chefe de outras reivindicações. E eu gostaria que o Arruda me ouvisse só pelo seguinte: a gente tem um histórico de colegas que fizeram uma paralisação num dia que estava insuportável trabalhar lá dentro. Inclusive o Cinto de Justiça fotografou e colocou no portal as fotos das pessoas passando mal com ar-condicionado, e várias pessoas aderiram a essa paralisação para a porta do fórum, né? E somente 2 colegas ficaram com falta até agora não abonada. Esse processo pedindo o abono foi em 2010, né? Logo no início, rodou. Eles tentaram negociar, e o processo no ano passado foi arquivado sem nenhum... Não foi arquivado, só para esclarecer, esse processo está em grau de recurso hierárquico, e eu inclusive já falei na semana passada, só para não entrar uma informação equivocada aí. Esse processo está em grau de recurso hierárquico, feito pelo Cinto de Justiça, está indo para o Conselho da Magistratura para tratar dessa questão da falta do Maurício Chotti, que é nosso delegado sindical, e do Robson. Então, só para esclarecer... Descontando meu tempo, por favor. Então, eu gostaria de pedir a cópia desse recurso hierárquico para a gente poder ter na nossa delegacia sindical, porque a informação que o Maurício colocou na nossa reunião da delegacia sindical é que, segundo você mesmo, Arruda, teria dito para ele, eu não sou palhaça, tá? Dito para ele que o processo tinha arquivado e tinha entrado com outro processo no 12º NUR. No 12º NUR, eu tentei falar com o rapaz do departamento pessoal, ele disse que não entendeu porque foi aberto o processo no 12º NUR, porque o juiz dirigente não tem competência para abonar esse tipo de falta. Somente a hierarquia, né, superior ao dirigente, que seria o corregedor ou o presidente. Entendeu? Então, praticamente, ele já colocou que ali aquilo não vai avançar, tá? Então, eu gostaria que os nossos coordenadores respeitassem o trabalho que a delegacia sindical, aos trancos e barrancos, tenta fazer ali na base da Pavuna, tá? A gente tem vários problemas de segurança. No ano passado, a Caixa Econômica ficava na esquina do fórum, foi assaltada, morreu gente ali, pedimos segurança e não teve nenhum policiamento ostensivo, nenhuma cabine. Esse ano, de novo, a colega do nosso cartório foi assaltada às 3 horas da tarde, de novo, na esquina do fórum. Entendeu? Então eu gostaria que houvesse empenho maior dos nossos coordenadores, fossem visitar a Pavuna, mas não só para entregar a revista, mas que se reunisse com a gente numa reunião geral, para a gente poder tratar de forma mais clara as informações, tá? Então, eu gostaria que daqui para frente essas informações fossem passadas de forma mais clara até para o nosso e-mail. Todas as informações. Tá? Não foi passado. Agora eu estou sabendo, como todos os demais, que houve recurso hierárquico, e depois, porque eu também coloquei, postei que foi servidor. Como é que deixou arquivar sem recurso hierárquico? Tá? Então, eu gostaria isso. E outra coisa, a gente tirou um ato que eu vou ter que discutir lá na base, que foi um ato que a gente tirou em reunião antes de vocês comunicarem que ia ter um ato aqui no Fórum Central, que eu vou ver se a gente vai deslocar esse ato para cá ou se vai ser mantido lá. Eu não vou decidir por eles. Vou consultar a base lá para ver se eu manter esse ato no Dia Internacional da Mulher. E só um minuto a mais.
tá? Conclui, Vitória. A delegacia sindical estava organizando um ato para o Dia Internacional da Mulher, que esse dia já entrou no nosso calendário, por todo o desrespeito que a gente sente, não só como mulher do trabalho, mulher cidadã, mulher dona de casa, e não temos realmente uma verba mínima para poder fazer o nosso trabalho lá do Dia Internacional da Mulher. Então a gente vai fazer uma coisa simples, sem poder ter a questão da verba. Eu gostaria que todas as delegacias sindicais refletissem sobre o artigo do Estatuto que determina que todas as delegacias sindicais têm direito a uma alíquota. Que seja 0,1%, mas tem que ficar definido uma alíquota. Entendeu? Porque até para eu imprimir o papel lá no fórum para distribuir no cartório, eu não vou usar o papel do tribunal. O sindicato tem que me dar condições. Ou manda o funcionário com papel impresso para eu panfletar, que eu não vou ficar gastando papel do tribunal, cartucho do tribunal, até para eu depois não receber esse tribunal. Olha só, gente, com relação ao ato de protesto, não tem, na realização dele, eu acho que realmente está precisando protestar sobre muita coisa. Só que, não sei se aqueles pontos que eu pedi para incluir, a resolução 13, 2012, se isso já foi? Então, o esclarecimento que você quer, na verdade. Não. Eu quero falar o item, os itens que eu propus para... A resolução 13 de 2012, avaliação do desempenho, itens subjetivos, já somos contra, nós já incorporamos, já votamos em bloco. Tá. Remoção voluntária na capital, também bloco a favor. E a comissão de ética também, nova eleição. Isso tudo já foi aprovado. Então tá bom. Eu não vi formalmente ser feito, mas tudo bem. Eu pontuei todos os itens. Olha só, então eu queria o seguinte. Primeiro, com relação à data do ato, eu acho que a data do ato está muito perto para a gente fazer um bom ato aqui para poder encaminhar as lutas que nós temos aqui na nossa categoria. A minha avaliação é que a gente deve fazer o ato mais para o final de março, para poder a gente organizar melhor a categoria e trazer mais gente para esse ato que a gente quer organizar aqui. E penso também que tem que ser um ato unificado, que não deve ficar restrito ao Fórum Central. Porque o ato marcado às 10 horas da manhã aqui na porta do Fórum Central, só terá as pessoas do Fórum Central. Né? Outros companheiros de outras comarcas não poderão vir para esse ato. Ao contrário, se a gente fizer esse ato no final do dia. Então, penso ser melhor um ato melhor organizado, com mais tempo, para a gente poder voltar para a base, convocar melhor a categoria, com a direção do sindicato convocando, com os delegados sindicais convocando, mas um ato mais para frente feito na parte da tarde, no final do dia, para que a gente possa incorporar outras comarcas, outras regionais num ato unificado, onde a gente dê mais visibilidade para as nossas demandas. Então acho importante a gente começar com um ato com mais força, com mais gente, para a gente dar o pontapé inicial sendo o pontapé mais forte. Acho que tem que incluir nesse ato a questão da, como ele disse aqui, que foi aprovado, né, contra a resolução 13 de 2012, a resolução que pode fazer com que colegas percam seus cargos nessa pauta de reivindicações do ato. E acho também as remoções também que não existiram aqui na capital, para concluir. Então, que o ato seja mais para frente, mais para o final de março, dia 21 de março, que seja na parte da tarde, com todas as comarcas aqui que puderem vir, principalmente aquelas que estão mais próximas aqui, tá? E que a gente inclua contra a resolução 13 de 2012, nós vamos perder cargos dos colegas novos, e também pelas remoções que não existiram aqui em toda a comarca daqui. Como é que a gente vai ter? Vai ter a liberação de ponto? Porque como é que a gente vai trabalhar? Vai sair daqui, depois vamos trabalhar até 9, 10 horas da noite? Né? Quanto tempo vai durar esse ato? Certo? Então, ou tem uma paralisação de um dia, ou tem uma paralisação de meio-dia, ou vai ser negociado ou não, ou a gente banca que é corte de ponto. Né? A gente banca nosso corte de ponto, depois a direção do sindicato vai negociar, como é feito em greve. Estamos juntos. Não é? Isso a gente banca, porque eu já tive meu salário cortado. E não me preocupei com isso na greve. Como muitos se preocuparam e nem greve fizeram. Então, minha proposta, inclusive, é ter cartazes contra o auxílio alimentação retroativo dos juízes, cartazes contra o auxílio moradia, né, que eles vão implementar sim, porque há 4 anos foi feito um pacotão de juízes e isso já está previsto naquele pacotão. Quem leu o pacotão sabe disso. Eles só estão implementando. Tá?
e contra os super salários, que foi o que o Alex falou, certo? Que foi aprovado ano passado, e o ano passado não foi feito esses cartazes. Então vamos colocar esses cartazes na rua, já que já vai ter um ato aí semana que vem. Contra o super salário da magistratura, mostrando que nós não somos a magistratura. Nós não temos o salário da magistratura. Então são cartazes de denúncia, sim. Tá? E outra coisa que eu quero ressaltar aqui para o Osimar, nós não somos um grupinho que estamos à mercê da categoria, muito pelo contrário. Nós somos um grupo organizado, sim, que a gente trabalha, e por isso a gente está aqui dentro desse CRZ. A gente não vem para o CRZ para tumultuar, não. A gente vem trazer propostas de melhoria, para poder melhorar as propostas nossas. Nós não somos coniventes com a administração, tá? Nós não fazemos proposta de conivência com a administração. Nós fazemos proposta de melhoria. Se a direção não tem competência e capacidade para negociar, é outra discussão. Então são duas propostas. Pela manhã, 10 horas, conforme o sindicato está propondo. Por favor, quem é a favor da proposta de ser de tarde, o ato? Pronto, quem se abstém? 3 abstenções, venceu por maioria pela manhã. E quanto dia 7, 10 horas da manhã, sem paralisação. Vamos lá, sem paralisação. Proposta 1. Pela paralisação, proposta 2. Quem é a favor? Quem se abstém, por favor? 2 abstenções. Olha, Maurício, vamos votar agora a auditoria. Alô. Bom, primeiro, eu como sindicalizado, quero ter acesso a toda a auditoria, porque aqui é só um resumo. Eu quero uma cópia dessa auditoria, porque eu pago esse sindicato há 20 anos e acho que nesse resumo ainda não tem tudo que a gente gostaria de saber. Então, vou olhar isso aqui com lupa para poder ver se tem mais coisa aqui, porque eu não estou satisfeito com o resultado da auditoria, né? Então, isso é o primeiro ponto. Segundo ponto é que, infelizmente, durante as assembleias de prestação de contas, essas contas foram aprovadas com todas essas irregularidades que estão colocadas aqui. E o grupo a qual eu pertenço, que é acusado muitas vezes de ser o grupelho, de radical, disso, daquilo, eu não tenho problema que me chame de radical, o nosso grupo sempre votou contra a prestação de contas. Porque a gente sabia, mas não tinha como provar que tinha coisa errada aqui. Porque a gente sabia que o sindicato não estava sendo gerido como deveria ser. Porque uma pessoa, para poder estar à frente do sindicato, ela tem que imaginar que ela tem que entrar com o seu patrimônio, mesmo patrimônio. Que ela tem que trabalhar no sindicato de segunda a sexta. Porque nós trabalhamos nos nossos cartórios de segunda a sexta. E o sindicato não pode ser um local para atrair pessoas que querem se encostar e pessoas que querem se dar bem. Não pode, em hipótese alguma. O diretor do sindicato tem que trabalhar de segunda a sexta. Porque eu trabalho no meu cartório de segunda a sexta. Não pode pensar em vir para cá e na sexta-feira ter a sua folguinha. Tem que trabalhar, tem que ir na base, tem que visitar o cartório também. E a gente fica aqui indignado em saber que teve uma série de irregularidades cometidas aqui dentro, e uma delas cometida por uma funcionária que era esposa de um servidor diretor do sindicato. E a gente espera que tudo que ocorra com relação a essa senhora seja dado publicidade. Se o inquérito ainda não virou ação penal, né? Ainda está inquérito. Mas quando virar ação penal, que a gente tem acesso a isso. Ação penal que, inclusive, os diretores da gestão anterior a essa que está sendo auditada, responderam, foram condenados a 5 anos e, pasmem, o acórdão há 2 anos não é publicado. Por que será que um acordo leva 2 anos para ser publicado, minha gente? Se o tribunal está tão preocupado com celeridade. O acordo que condenou ex-diretores do sindicato há 2 anos está lá para o desembargador para ser publicado. Então é importante também que o sindicato acompanhe essa ação antiga pra caramba para poder dar resposta também sobre isso, né? Os anteriores a essa gestão, César Salgueiro e a companhia, né? E companhia. E outra coisa, aqui teve problemas também com um funcionário chamado Rochinha,
né, que foi mandado embora e que não foi dada nenhuma explicação sobre o motivo que ele foi mandado embora. A única coisa que a gente sabe é que o Rochinha era quem administrava os planos da Vectorial, e um dia a Vectorial bancou uma festa, né, para funcionários do sindicato e para diretores daquela gestão. Festa essa que não foi divulgada para a categoria, né? Mas eu estava ali e vi muito bem o que estava acontecendo, né? Coisa também errada. Essa questão da Remar, isso aqui é coisa de polícia. Polícia. Me desculpe, entendeu? E é uma pena que o seu diretor, que o ex-diretor Alcedi não esteja aqui. Mas vocês não sabem, então talvez não tenham essa informação. Mas o ex-diretor Alcedi, desde o dia que ele saiu do sindicato, ele não voltou a trabalhar. Me parece que voltou no final do ano passado. Ele ficou esse tempo todo depois sem trabalhar. Não sei quais são os motivos, se foi licença médica, se ele estava no Caribe, não sei o que foi. Eu sei que ele não voltou a trabalhar e só no final do ano passado ele voltou a trabalhar. Ele deveria estar aqui para dar explicações. Então está faltando, infelizmente, ainda muita coisa para a gente verificar. Por isso, eu como sindicalizado, quero ter acesso a esse calhamaço aqui, né, que faz parte da auditoria. Quero ter acesso a isso aqui, porque é uma pena. É uma pena que a gente esteja hoje, para concluir, discutindo esse assunto, porque não foi só má gestão, na minha opinião. Quem quiser acreditar nisso, que acredite. Não foi. E eu acho que isso deve servir de alerta para que não aconteça nunca mais. E que a gente esteja sempre vigilante. E para terminar, mais do que isso, independente da gestão que esteja, se a gente é contrária a ela ou não, a gente tem sempre que defender o sindicato, não a sua direção, se ela está errada politicamente ou, né, criminalmente até. Mas a gente tem que defender o sindicato. Por isso eu sempre defendo, para concluir, sempre defendo que a gente tem que estar no sindicato, filiado ao sindicato, até para a gente mudar determinadas posturas. É só isso.